Meu Deus querido, estamos aqui na sua presença, meu Pai, muito felizes, gratos, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui na sua casa, te glorificando, estando, meu Deus, no melhor lugar do mundo que é na sua presença, meu Deus. Eu peço que o Senhor venha abençoar cada um de nós, cada um, meu Deus, que saiu de suas distâncias, venceu seus desafios, e aqui está, meu Deus, cumprindo com o seu propósito, o propósito de vida, o propósito de te buscar, o propósito de dar o melhor do seu tempo, da sua energia, da sua vida para o Senhor, meu Deus. Então eu peço, meu Deus, primeiramente perdão pelas nossas falhas, nossos erros. Peço, meu Deus, perdão por fraquezas que possamos ter tido, que possa ter nos afastado do Teu Santo Espírito, meu Deus, nos perdoa, porque nós não queremos barreiras, nós não queremos ter nada que nos afaste do Senhor, nada que nos coloque, meu Deus, num abismo entre nós e o Senhor, entre as bênçãos e a nossa vida. Abençoa cada um, meu Deus, abençoa com sabedoria, com graça, com força, com poder, meu Deus, para que possamos enfrentar cada dia, enfrentar cada dificuldade, enfrentar cada situação que o diabo coloque no nosso caminho, que nós mesmos, meu Deus, por falta de sabedoria, possamos ter pego, meu Deus, com as próprias mãos, que o Senhor possa nos dar discernimento, sabedoria para fazer as boas escolhas, para fazer, meu Deus, a escolha que te agrada, porque nós sabemos que se nós fizermos as coisas da nossa própria cabeça, meu Deus, nós vamos falhar. Nós precisamos fazer da sua cabeça. Abençoa cada um de nós, abençoa a sua família, abençoa os filhos, abençoa o relacionamento, abençoa a vida financeira, profissional, abençoa a saúde, abençoa, meu Deus, a vida espiritual. Que cada um, meu Deus, possa se dedicar com força, meu Deus, possa se dedicar com vontade, para que todas as áreas da vida venham ser abençoadas, porque nós sabemos que a nossa força é pequena, meu Deus, mas quando estamos com o Senhor, quando temos a palavra, quando temos a direção certa, quando o Senhor se agrada de nós, nós somos imbatíveis. Então abençoa o nosso povo, meu Deus, que cada um se conscientize do nosso papel, do papel de cada um, o papel do homem, da mulher, do marido, da esposa, do filho, dos pais, do profissional, meu Deus, que cada um se conscientize do seu papel e coopere com o Senhor, para que possamos ir para um novo tempo, meu Deus, um novo estilo de vida, para que possamos implementar tudo isso que nós temos aprendido, meu Deus, que não fiquemos apenas nas palavras, nas promessas, mas nas ações, nas atitudes, naquilo que nós sabemos que deve ser feito e por alguma razão ainda não foi colocado em prática. Abençoa, meu Deus, abra as mentes, para que cada um, meu Deus, se revolte com aquilo, meu Deus, com a situação que tem vivido, e não permita mais, meu Deus, passar mais um dia pensando, reagindo da mesma maneira. Que possamos te ouvir, meu Deus, e obedecer. Que possamos estar aqui, meu Deus, atentos à sua voz e sairmos daqui já com decisões firmadas, tomadas, estabelecidas na nossa vida. Porque só assim nós venceremos. Só assim nós conquistaremos um lugar alto. Só assim nós vamos sair da multidão. Só assim nós seremos reconhecidos como um povo especial, um povo vencedor, um povo diferenciado. Só assim faremos proezas, meu Deus, quando nós cooperamos com o Senhor, porque o Senhor está sempre aí disposto a nos abençoar. Muitas vezes nós é que estamos indispostos a isso. Então abra as mentes, meu Deus, os corações, para que possamos ouvir e praticar. Entender, meu Deus, entender que o que é da nossa parte cabe a nós. E o que é da sua parte, o Senhor não vai falhar. Então abençoa o nosso povo, abençoa tudo aquilo que nós fizermos, abençoa os projetos, abençoa o ano, este final de semana, meu Deus, que o Senhor nos conduza num caminho de poder, num caminho de bênçãos, a cada dia mais, podendo fazer, meu Deus, as escolhas certas e ver, meu Deus, o progresso, a evolução dessas bênçãos, meu Deus, do poder da obediência, da sabedoria, do discernimento. Então que cada um, meu Deus, se conscientize disso e busque sempre em primeiro lugar o Senhor, a sua justiça, o seu reino, meu Deus, porque assim as demais coisas serão acrescentadas. Então abençoa, meu Deus, cada um de nós, abençoa este trabalho, nos conduza neste dia,
nos dê um dia poderoso, meu Deus. Que onde nós formos, o que fizermos, o Senhor esteja conosco, que a sua presença esteja conosco, nos ajudando, nos abençoando, nos capacitando para fazermos ainda mais e ainda melhor, meu Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos, pelas oportunidades, pelo dia, meu Deus, que nós podemos ter o hoje e fazer a escolha certa. Porque ontem já foi, meu Deus, não devemos mais viver de passado, mas aprender com os erros. E o amanhã não nos pertence. Então que cada um entenda e faça o seu melhor hoje. Seja o melhor marido, o melhor profissional, o melhor cristão, a melhor pessoa possível. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2020. Em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Você crê nisso? Graças a Deus. Dê um bom dia para quem está do seu lado, uma boa tarde. Amém. Vamos nos sentar, por favor. Hoje separei bastante coisa, então se passar do horário não leve a mal. Lucas 13, 10 a 17, diz assim: certo sábado, já começou assim, para mostrar que Jesus não estava apegado a certos dogmas. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Então o problema dela, você já viu essa semana, mas o meu ponto será outro. Ela estava com um problema na vida por conta de um espírito imundo. Não era algo físico, era algo espiritual. Andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham esses dias para serem curados, e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Essa mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ser ela liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Agora vamos pegar por partes aqui. Apareceu, em qual categoria que você se encontra? Você se encontra aqui na categoria da mulher enferma, que buscou ajuda? Porque aqui nós vemos, ela estava há 18 anos com um problema espiritual. E não saía daquilo. E ia morrer daquele jeito. Foi piorando, piorando, piorando. E o tempo foi passando. E ela não teve força, ela não sabia como lutar, porque era um problema espiritual. E aqui nós vemos o chefe da sinagoga, o líder espiritual dela, que nunca fez nada por ela de concreto. Quando Jesus curou no sábado, curou a mulher, olha o que ele fala. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele, à multidão. Venham nesses dias para serem curados, e não no sábado. Ou será que você está nessa categoria aqui do religioso, querendo saber qual que é a corrente teológica do ministério? É batista, é pentecostal, é neopentecostal?
Vocês acreditam no Espírito Santo? Curou no sábado. O que você tem se pego? Você tem se focado no quê? Aqui nós vemos alguém que precisava de ajuda, não sabia como lutar. Outro que poderia até ter ajudado, mas estava tão preso a uma religião, tão fechado em coisas tão insignificantes. Tanto que Jesus fala, esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ser ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? O importante não é fazer o certo? O importante não é que ela foi curada, que ela foi liberta? O que foi importante aqui foi o dia. O que você tem se apegado? Qual parte que você tem se apegado? Que mandamentos que você tem colocado, que situações que você tem vivido, que às vezes o seu foco está totalmente errado. Você está passando por problemas, você pode ter áreas na sua vida que estão problemáticas, estão encurvadas há muito tempo, e você tem recebido a palavra, mas você não tem lutado. Ou às vezes você tem até recebido as palavras, mas você está desfocado. Você está olhando para aquilo que não é importante. Ao invés de olhar para a bênção, para a transformação, para a restauração daquela mulher, ter empatia, ter felicidade pela alegria dos outros, ele estava aqui pegando há 6 dias para serem curados. Por que então em 18 anos ele não fez nada por ela? Por que então aquela pessoa que está na sua família, que você diz que é cristão, você diz que busca por ela, você nunca ajuda de verdade? Você nunca coloca força de verdade? Você não coloca espírito? Você só quer acusar? Você quer só se pegar a coisinhas que não vão mudar aquela vida? Quantas vezes que eu mesmo já falei, que às vezes a pessoa está lá orando pela família, pelos filhos, mas ao invés de ser um exemplo para aquela pessoa, ela é uma vergonha. Ela é a que pesa, é a que desequilibra, a que deixa o ambiente tenso, mas acabou de sair da igreja. Aí chega em casa, é uma louca, é um louco, é um desequilibrado, é o que bate a porta, é o que sai aqui já depois do culto, já brigando no carro, voltando, brigando, mas eu estava na igreja, eu estava buscando a Deus. Mas que busca é essa? Que Deus é esse? Que você se pega em tantas coisas insignificantes e não faz o que é certo. Sabe o que deve ser feito, mas não faz. Será que você está na categoria dessa mulher que está aberta, precisa de ajuda, entende a necessidade? Ou você está apegado a coisinhas? O outro não fez, eu vou parar de orar. Essa situação não aconteceu, eu vou parar de buscar. Meu marido, a minha esposa não quer vir para a igreja, eu também vou abandonar isso. Não vou mais pedir por isso. Deus não vai me responder. Já passou tanto tempo e nada mudou. Mas em você mudou? Em você está diferente? As coisas são diferentes? Ou você pode estar nessa outra categoria aqui. No 17. As palavras de Jesus envergonharam seus adversários. Diga comigo, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Olha só que legal. Todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Você já reparou que por onde Jesus andava, tinha uma multidão atrás dele? Sim? E quantos que eram abençoados? Um ou outro. Será que você está nessa categoria também? Nossa, que palavra da bispa abençoada, que culto abençoado, que santa ceia poderosa, que palavra marcante. Nossa, esse Jesus é fantástico, realmente ele é o cara. E daí? Mudou sua vida? Adianta você vir se emocionar, ficar empolgado e não mudar nada na sua vida?
O povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Nossa, Jesus é forte, Jesus é poderoso. Quanta coisa que ele faz. E aí? Só uma, nesse caso aqui. Só a mulher que estava com problemas espirituais foi curada. E os outros aqui que estavam sob essa liderança sem empatia, presa a dogmas, a rituais, a religiosidade. E essa multidão que estava aqui, será que ninguém aqui tinha problemas espirituais, tinha problemas de saúde? Estavam só aqui contemplando o poder de Jesus, mas eles mesmos não tinham nada? Será? Qual categoria que você está? Você é o que precisa, que reconhece, que busca ajuda? O que se acha acima do bem e do mal? O que condena os outros, que se pega em besteiras, que acusa as pessoas? Ou que está lá, só curtindo? Só vendo as bênçãos, só se emocionando com o Espírito Santo, com o movimento das águas, mas a sua vida continua igual. Terminou isso daqui, cada um foi para a sua casa, o que mudou? Isso é muito importante, porque às vezes a gente vê isso. Olha aqui, ó. As palavras de Jesus envergonharam seus adversários. Ok. Mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Ok, os fariseus eram envergonhados, os religiosos eram envergonhados. O povo se alegrava, mas o povo não mudava. O povo gostava de ver aquilo lá, mas ele não mudava na vida deles, não mudava o interior deles. É por isso que Jesus, em alguns lugares, ele não podia fazer nada. Porque alguns não criam, outros só ficavam na emoção. Só ficavam como um evento. Jesus está na cidade, vamos lá ver. É como se fosse um artista. Pegou fama e a pessoa ia lá para ver. E aqui eu separei, até quando eu estava lendo lá a passagem do Senhor do Tanque de Betesda, eu continuei lendo. E aqui ele fala uma coisa muito interessante. Por isso que toda vez aqui fala que certo sábado, que Jesus preferiu o sábado, forçar que era o sábado, justamente para mostrar isso, que ele não estava apegado a coisas irrelevantes. Se ele podia ajudar alguém no sábado, ele ia ajudar. E aqui, ó, em João 5, 16 e 17, diz assim: por esta razão, estava curando um sábado, por esta razão os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Olha que absurdo. Mas Jesus respondeu a eles: fala comigo, meu Pai continua trabalhando até agora. E eu também estou trabalhando. Você vê foco. Você vê como que ele era focado. Era sábado. Não pode curar no sábado. Meu Pai continua trabalhando. Meu Pai não está de folga hoje no sábado. E eu também não. Então, é isso que você tem que entender. Cadê o foco? Cadê o foco para as coisas certas? Cadê o foco para a mudança realmente da sua vida? Porque muitas vezes a gente está assim, viajando, achando bonito, achando tudo bonito. Olha que igreja bonita, louvor legal, a palavra da bispa poderosa. E aí? E o tempo está passando e você perdendo vida. 18 anos. Às vezes alguém até com mais de 18 anos. Então a gente tem que entender, ó, cadê o foco? Aqui, ó, em Deuteronômio 1:19 diz assim: depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos a Cades Barneia. Então eu disse a vocês: vocês chegaram à terra dos amorreus, fala comigo, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Deus falou que deu. Deus volta atrás? Deus mente? Deus falha? Ok, então você disse que você acredita que Deus não volta, não falha, e que se Ele falou, está falado. Vamos lá.
Vejam o Senhor, o seu Deus, vejam o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo, nem desanimem. Não é isso que você recebe todo dia? Vai, encara esse problema, encara essa situação, confia no Senhor. Vai dar certo, vai acontecer, Deus está com você. Se você estiver com Deus, se você obedecer a Deus, se você fizer a vontade de Deus, Deus vai fazer sua vontade, Deus estará com você. Certo? Amém, pessoal? Então vamos com energia. Não tenham medo e não desanimem. Vocês todos vieram dizer-me, mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. Trouxeram alguns frutos da região, com o seguinte relato. Essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá, ou seja, já tomaram posse. Essa terra que o Senhor nos deu é boa. É boa. Aquilo que você colocou aqui, os seus sonhos, tudo que Deus te prometeu, tudo isso é bom. É bom, você sabe que é bom. Se não fosse bom, você não ia pedir. Mas tinha terra. Não era uma terra vazia. Era uma terra ocupada. Aquilo que você tem que fazer, não cabe a Deus fazer, cabe a você fazer. Cabe a você mudar a sua mentalidade, cabe a você enfrentar aquela situação. Ah, não, mas é novo. É aí que você tem que enfrentar, é aí que você tem que colocar energia. Ah, mas é aquela pessoa que é o problema. Não, muda você primeiro. Não tenta mudar aquela pessoa, muda você primeiro. Vença sua mente, vence os vícios, aqueles gatilhos que você muitas vezes continua caindo nas mesmas coisas, o tempo passa, vem o gatilho, o diabo não tem criatividade nenhuma com você, você vem lá e cai na mesma coisa, desanima, fala besteira, para de caminhar da forma correta. Por quê? Porque não mudou a sua maneira de ver as coisas. Está só no oba-oba, pegando as promessas, tomando posse das promessas, pegando o Espírito, que Espírito é esse, mais do que vencedor. Mas e na prática? E no seu espírito? Você pega realmente a palavra profética de em Deus faremos proezas, Ele pisará os nossos inimigos? Ah, sim, a terra é boa. Essa terra que o Senhor Deus nos deu é boa. Isso que você tomou posse é bom para você, essa cura, esse salário, essa família abençoada, essa restauração de vida, tudo isso é bom. Mas tem o desafio, tem o preço. Vocês, contudo, não quiseram ir, olha aqui, trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato. Essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Aqui que começa o problema, ó. 27. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Quantas vezes que você pode cair nessa besteira de pensar uma coisa dessa? Ah lá, fui começar a ir na igreja, olha como é que a minha vida virou. Fui começar a dizimar, aconteceu isso. Fui falar que eu queria entrar naquela empresa, olha a inveja sobre mim. Fui falar para o meu parente que eu queria ganhar esse salário, que eu queria fazer isso, olha a retaliação. Ninguém olha na minha cara, todo mundo falando que não vai dar certo, que é complicado. Aí começou aí, ó. A terra é boa, os frutos são bons, a localização é boa, mas tem desafios, né? Tem o novo, tem pessoas lá, aonde você for, você enfrentará problemas, enfrentará desafios, e os maiores desafios começam dentro de você. Se você está focado ou não no seu resultado, ou você está com muito medo do processo. Porque nós vemos aqui Jesus falando, meu pai continua trabalhando, e eu continuo trabalhando. Então não é porque alguém falou que não pode fazer isso que ele não fez. Ele fez porque ele tinha que fazer. E você tem que entender. Você tem que fazer porque tem que fazer. Não tem essa.
Ah, não, mas é complicado. Então fica no mesmo lugar e não peça nada além disso. Continue com a sua força natural. Continue com a sua força humana. Onde as suas escolhas têm levado você? As escolhas fora de Deus te levaram a um lugar abençoado, um lugar poderoso? Sim ou não? Não. Senão, você não teria confiado em Deus. Senão você não teria buscado uma saída para a sua vida. Se estivesse tudo bem, se o seu jeito de viver, a sua maneira de levar as coisas fosse perfeito, você continuaria com os mesmos resultados, com as mesmas atitudes. Se você viu que aquilo não estava te levando a lugar nenhum, foi aí que você se levantou, se revoltou e veio buscar a Deus. Então não são aqueles hábitos, não é aquilo que você fazia antes que deu certo. Então se eu não obedecer, a minha vida vai continuar sendo igual. Queixaram-se em suas tendas, todo mundo lá, um fermentando o outro. Um falando para o outro, falando para o marido, para a esposa, falando para o parente. Aí um contaminando o outro. Um entrando no bolo da multidão. Em vez de ser diferente, ser forte, ser focado, ser o coluna, estava lá, sendo influenciado. É igual a gente vê por aí. Todo mundo começa a falar de problema, de crise, de falar mal de todo mundo. Muda alguma coisa? Todo mundo só quer desabafar. Só quer se justificar pelos seus fracassos. Quer justificar por que a vida não foi, por que as coisas não andam. Então vou me justificar. É porque o outro me causou isso. A terra, Deus me odeia porque Ele deixou gigantes nessa terra. Deus me odeia porque essa situação não aconteceu como eu queria. Eu queria chegar, entrar, sentar, ter vinha plantada, ter um rio certinho aqui na beira, na porta de casa, e sentar na rede e ficar lá. E nós sabemos, quando nós não crescemos, nós morremos, nós perdemos. Porque aquilo que você conquista, se você não dá manutenção, ou vai acabar, ou vai morrer. Então não adianta a gente ter essa mentalidade. Eu quero muito de Deus, mas eu não quero fazer muita coisa. Não. Eu tenho que vencer, eu tenho que entender isso. Pessoas grandes, pessoas fortes, pessoas ousadas, pessoas valentes, elas fazem o que poucos estão dispostos a fazer. Por que poucos eram abençoados? Porque poucos estavam dispostos a obedecer. Por que tinha uma multidão adorando, batendo palmas para Jesus, aplaudindo Jesus, e um ou outro que era abençoado? Porque não queriam pagar o preço, só achavam bonito, viravam as costas, voltavam para a sua vidinha. Quantos que podem estar aqui vivendo da mesma maneira, fazendo os seus propósitos, já até alguns anos, mas ainda alguma coisa, pode até ter melhorado muita coisa, mas a gente não pode melhorar, porque se a gente melhora, continua ruim. A gente tem que mudar, tem que estabelecer uma nova vida, uma nova mentalidade, um novo estilo de vida. Do contrário, é enxugar gelo. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou. Se Deus não falha, imagina quando Ele fala uma palavra de ira. Ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto quem? Quem? Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e eu a darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Ele foi o único, junto com Josué, que tiveram um outro espírito, que não estava na turma dos acomodados, dos preguiçosos, dos que queriam as coisas de graça, dos fracos. Ele tinha energia, ele tinha foco, ele queria enfrentar os gigantes, ele queria enfrentar os inimigos, ele queria conquistar. Ele pediu uma região difícil, região montanhosa. Ele queria. Se você quer uma coisa grande, não adianta você ficar fraco, reclamando.
não vai ser de graça. A gente tem que entender, acordar para isso. Deus falou que vai me dar, mas mediante a minha dedicação, mediante o meu esforço. Então não adianta eu ficar falando, eu quero muita coisa, mas chega lá eu desisto, eu reclamo, eu começo a reclamar, eu começo a me queixar. Parece que ficou pior, parece que tem gigantes, tem cidades grandes, tem dificuldades, tem pessoas mais preparadas do que eu. E aí? Então eu fico lá de fora. Eu fico morando no deserto. Aqui, ó. Eu fico aqui, ó, passando por aquele imenso e terrível deserto. Eu fico aqui no deserto, então. Já que eu não quero enfrentar o gigante, que eu não quero entrar e tomar posse do que Deus disse que é meu, eu fico aqui no deserto, então. E a minha vida, vamos lá, vamos deixar. Eu fico aqui no meio da multidão, reclamando. Mas quem que eu quero ser? Eu quero ser o povo queixoso, o povo reclamão, ou eu quero ser um homem como Caleb? Com foco de Caleb. Exceto Caleb, ele haverá, e eu a darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Aqui em Números 14, 24, diz assim: porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve o quê? Fala comigo. Outro espírito. E perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Por que só ele? Por que só alguns? Por que só a mulher que estava encurvada há 18 anos, e não todo aquele povo? E os seus descendentes, e a sua semente a possuirá em herança. Olha aqui que uma pessoa, o que você pode fazer pela sua herança, pela sua descendência? Olha aqui a diferença. Enquanto aqui vários, todos praticamente morreram, ele permaneceu. Ele esteve à frente. Enquanto outros estavam morrendo, ele estava mantendo sua integridade. Enquanto outros estavam se queixando, ele estava batalhando, ele estava com a mente focada, ele estava atento, ele estava obedecendo, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Por que só ele? Porque ele não foi mole, porque ele não reclamou, porque ele não achou complicado demais. Ele queria coisas grandes e ele não rejeitou o desafio. Ele quis o desafio. Ele queria uma vida maior. Ele queria sair do deserto. Ele queria ter a terra dele. Ele queria ter o canto dele. Ele queria ter um nome estabelecido. Ele queria ter vitória. Mas não foi reclamando, não foi se queixando, não foi murmurando que ele chegou lá. Foi tendo um outro espírito. Você tem tido um outro espírito? Outro espírito que você tinha até pouco tempo atrás? Ou você continua na mesma cabeça, na mesma mentalidade, falando a mesma coisa, reclamando da mesma coisa? Você está no meio da multidão? Você está focado só em coisinhas irrelevantes? Qual é a corrente teológica do ministério? O que vocês acreditam? Acredita na palavra. Acredita. Para de reclamar do desafio, para de reclamar das coisas que você tem pedido. Porque se você tem pedido, é porque você tem que estar disposto a enfrentar aquilo. Porque nele havia outro espírito. Não precisa só ele, ser só ele. Não precisa ser só um. Pode ser todos. Mas nem todos estão dispostos. Em que grupo que você está? Você está no grupo da maioria, da multidão, dos acomodados, do que batem palma, dos que acham bonito muita coisa? Ou você está no grupo do que estão com outro espírito? Um espírito de fé, de resiliência, de foco, de poder realmente. Isso é para mim. Essa vitória é para mim. Eu também vou contar aquele testemunho. Eu também vou ter essa bênção na minha vida. Eu também vou sair dessa situação. Como outros saíram, eu também vou sair. Se alguém pôde, eu também posso.
Ou eu vou ficar lá, porque para o outro foi mais fácil, porque ele não sabe o que eu passei, porque assim, porque eu vou reclamar, vou me queixar, e daí? Vou continuar sendo mole, fracassado, infeliz, frustrado? É isso. Esse vai ser o resultado. Vou continuar batendo palma, tomando posse do Espírito, que Espírito é esse, mais do que vencedor, e minha vida vai continuar igual. Porque eu não pago o preço certo, eu não mostro que eu tenho outro Espírito, e perseverou em seguir-me. Quanta gente que só segue de vez em quando, só vem como pela necessidade, não tem um estilo de vida, ele não conquistou essas vitórias antes dos outros. Ele demorou também, porque todo mundo teve que morrer, porque ninguém ia tomar posse daquela terra, porque Deus havia se irado com a incredulidade deles. Então ele perseverou, ele não ficou lá enquanto todo mundo morria, ele permaneceu junto com todo mundo, até que chegou o tempo dele, do Josué e os familiares entrarem na terra e tomarem posse, junto com a nova geração. Então ele manteve o foco. Pode ter demorado, mas ele não perdeu a esperança. Ele não perdeu a sua integridade, ele não perdeu o foco do que ele queria. Aqui, ó. Essa passagem é muito interessante. Marcos 8:11. Os fariseus se aproximaram e começaram a questionar Jesus. Então o tentaram e, para prová-lo, pediram para que lhes apresentasse um sinal miraculoso do céu. No entanto, Jesus suspirou profundamente e lhes afirmou: por que pede essa geração um sinal dos céus? Com certeza vos asseguro que para esta geração não haverá sinal algum. E deixando-os, voltou a embarcar e rumou para o outro lado. Jesus tinha ido para essa região logo em seguida dele ter feito a multiplicação dos pães. Se você ler na passagem anterior, ele fez a multiplicação dos pães. E ele veio para essa região, e todo mundo sabia que Jesus estava lá, todo mundo sabia quem era Jesus, e vieram os religiosos, de novo os religiosos, falar, pedindo para que ele apresentasse um sinal miraculoso. E Jesus falou: por que essa geração pede um sinal dos céus? Ele acabou de fazer um milagre. Ou seja, eram incrédulos. Eles só queriam um show. Eles só queriam um espetáculo. Eles só queriam provar Jesus. E Jesus foi embora. E com certeza vos asseguro que para esta geração não haverá sinal algum. Se enquanto você continuar pensando, não, eu quero ver um milagre, eu quero ver o fogo caindo do céu, e você mesmo não faz nada, você mesmo não toma suas atitudes, você mesmo não toma suas decisões, você só fica lá esperando sinais, esperando sinais. Tem um monte de gente religiosa que só espera um sinal. Espera alguma coisa, até procura por isso. Tem vários lugares que fazem isso. Te promete um espetáculo. E Jesus mostra, ele podia ter ajudado mais pessoas, mas ele viu que essa turma aqui só queria um show. E ele tinha acabado de fazer a multiplicação. Ele tinha acabado de fazer um milagre. E eles queriam outro milagre vindo do céu. Então, a gente não pode estar nessa condição cega. Ele tinha acabado de mostrar o poder dele ajudando as pessoas. E você? O que você tem esperado? Será que você só tem esperado coisas mirabolantes acontecerem? E você? O que você tem feito? A parte que cabe a você, a parte que cabe a nós, Deus não vai fazer. Se tudo que Ele fez, tudo que Ele falou, os testemunhos que nós vemos, as histórias que nós lemos, a palavra viva que nós recebemos diariamente, não for o suficiente, não vai mudar nada. Não vai ter mais do que isso para você. Porque isso já é tudo que nós precisamos.
E é muita coisa. Olha a primeira geração, foi a geração que mais viveu milagres. Mas Deus tirou de tal forma que falou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados. Foi a que mais viu milagres. Viu as pragas, viu o mar, viu a coluna de nuvem e de fogo. No entanto, foi essa que não entrou. Então você não tem que ficar buscando por coisas fora de você, mirabolantes. Você tem que buscar dentro, para que fora aconteça. Precisa estar vivo dentro, para que fora ela se estabeleça. Aqui em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. O que serão as boas novas aos pobres? Aos carentes, aos sem esperança. Ele me enviou para anunciar aos cativos, serão soltos. Aos cegos, verão. Os oprimidos serão libertos. Mas para isso acontecer, para eu perceber que eu sou pobre, que eu sou carente, que eu não tenho esperança, que eu sou cativo, que eu sou cego, que eu sou oprimido, eu preciso conhecer a mim mesmo. Eu preciso reconhecer que eu estou nessa condição. Do contrário, eu vou estar igual esses fariseus. Dá um sinal aí, mostra que você é Deus mesmo, mostra que você é filho de Deus mesmo. Faz um milagre aí para a gente ver. Eu não vou ficar testando Deus, vou ficar tentando Deus, só para Ele me provar. Ele não vai me provar nada. Ele não tem que provar, Jesus não tinha que provar, Ele tinha acabado de fazer, porque Ele fez, porque Ele tinha que fazer, não porque Ele queria mostrar para alguém. Tanto que em algumas passagens, Ele fala: vá e não fale nada. Mas o povo não sabia guardar segredo, e falava. Mas Ele falava: não precisa falar. Mas o povo falava. Então fala o que é bom e fala o que é ruim. Podia entrar no espírito de Caleb, mas preferiram lá no seu quartinho, na sua tenda, se queixar, reclamar, murmurar, e perderam tudo. Que posição que você está? Que categoria de pessoa que você está? Do reclamão, do preguiçoso, espiritual, do mole, do que quer as coisas mirabolantes? Ou você tem entendido? Não, eu quero ser como Caleb. Eu estou focado, eu quero essa vitória para mim, isso é para mim, eu não vou morrer com essa situação, eu não vou morrer no deserto, eu vou passar por essa situação com glória, com honra, com poder, com autoridade, com determinação. Eu reconheço que eu sou carente, sou pobre, que eu sou cativo, que eu sou cego, eu não me enxergo. Eu não consigo me ver. Como é que eu vou ver a bênção de Deus se eu não vejo Ele cuidando de mim, eu não vejo Ele trabalhando em mim? Os oprimidos serão libertos. Como é que eu vou ser liberto se eu não sei que eu estou oprimido? Como é que eu vou ver se eu não reconheço que eu estou cego? Esses religiosos estavam cegos. As multidões estavam cegas. Estavam focadas em muitas coisas, mas não no que importava. Então, às vezes, a gente está assim, buscando muita coisa fora, mas se esquecendo do principal, que é ter um outro espírito, que é ser forte, que é não aceitar as coisas como elas chegam, não ser uma pessoa que recebe a notícia, já vem o baque, já vem o susto, já vem a tristeza, já vem o desespero. Em João 6,35, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Fala comigo: aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Se eu quero não ter mais fome de estar sempre correndo atrás das coisas, eu preciso estar com fome de Jesus. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede.
porque eu estou focado na coisa certa. Eu vou ter meus desafios, mas eu não vou ficar lá sedento, desesperado, amargurado. Eu tenho Jesus, eu estou buscando, eu tenho fome do Senhor, eu tenho fome da palavra. Eu creio no Senhor. Eu creio que Ele está comigo, eu creio que Ele está me guardando, me abençoando. E quando eu obedeço, eu creio, eu nunca mais tenho sede. Eu nunca mais tenho necessidades lá fora. Necessidades não de matéria, mas de coisas. Não, eu não caio mais na carnalidade. Eu não vou mais cair naquela mentira. Eu não vou mais cair naquele desequilíbrio. Eu estou satisfeito, porque eu tenho sede do Senhor. Eu tenho sede da palavra, eu tenho sede da presença de Deus. Eu tenho sede de obedecer a palavra de Deus. E você vai ver, você não vai ter mais aquela instabilidade. Quando você busca o verdadeiro pão, aquele que realmente alimenta. Provérbios 4,18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Fala comigo, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos justos é assim. Você pode até estar no momento que as coisas estão meio sombrias, meio apagadas, mas eu continuo no caminho. O caminho do justo é como a luz da aurora, ela vai crescendo, ela vai iluminando, ela vai clareando. Porque eu tenho sede de Deus, eu tenho sede da palavra, eu não quero estar no meio da multidão, eu quero estar com Deus, eu quero obedecer a Deus, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu vou seguindo na caminhada, vou seguindo como Caleb, eu vou seguindo na caminhada, na toada, na obediência, tendo sede de Deus, tendo fome de Deus, não me desvio para a direita, não me desvio para a esquerda, vou enfrentando. Mas é difícil, mas eu estou enfrentando. Mas tem gigante, eu estou enfrentando. Tem cidade grande, eu estou enfrentando. Tem desafios. É a minha carne, é sentimental, é emocional, é uma dívida, é uma doença, é um problema familiar. Mas eu estou perseverando, eu estou sendo exemplo, eu estou sendo equilibrado, eu estou sendo maduro, eu estou fazendo a minha parte, eu estou sendo sábio, eu estou aqui, dia após dia, caminhando no lugar certo, no caminho certo. As coisas começam a clarear, as coisas começam a fluir, as coisas começam a se abrir diante de mim. Aquelas trevas começam a ficar menos escuras. Eu começo a ver uma luzinha, começa a clarear e eu alcanço aquela terra. Eu entro como Caleb, entrou, conquistou, venceu. Por quê? Porque ele não foi mole, porque ele não foi fraco, porque ele não foi instável, porque ele não ficou lá reclamando, queixando-se na sua tenda. Ele não fez o que todos faziam. Enquanto nós não entendermos que se eu fizer o que a maioria faz, se eu seguir a cabeça da maioria, se eu seguir as opiniões de gente que não está na mesma fé, eu vou continuar lá embaixo. Então, lembra disso. O lugar alto é um lugar solitário. Às vezes você vai ficar sozinho. Às vezes seu familiar não vai te acompanhar. Você vai ser o único naquela empresa, único na sua casa, mas você não pode descer. Se eles não querem subir, você não pode descer. Então, vamos entender isso. Continue focado, andando. Você vai ver o dia perfeito. Você vai ver a promessa de Deus se materializando na sua vida, se você estiver com outro espírito. Se você não estiver no meio da multidão, se você não estiver com a cabeça da multidão, se você estiver buscando estar sedento de Deus, sedento da palavra, sedento em obedecer, sem moleza, sem fraqueza, sem reclamação, porque a palavra não volta vazia, a palavra não mente, a palavra não falha. Deus já te abençoou, Deus já te abençoou.
Mas você precisa permanecer no Espírito, ter no Espírito, um espírito de perseverança, como Caleb. E você e a sua semente a possuirá. Você será uma bênção na sua família, você será uma bênção onde você estiver. Mas se você permanecer sem moleza, sem reclamar, sem se queixar, sem ficar só batendo palma, mas agindo, focado, determinado a fazer da sua vida uma vida especial, uma vida diferente, sem se contentar com as situações, sem se amargurar com os problemas, porque se você está na obediência, não é esse problema que vai te derrubar. Você vai enfrentar e você vai sair maduro, você vai sair fortalecido, você vai ter um novo espírito, um espírito resiliente, um espírito forte, um espírito abençoado, porque é isso que Deus tem. Deus é um Deus forte, um Deus poderoso. E se eu não sou assim, então não é para mim. Deus tinha prometido, se Deus prometeu, Ele vai fazer. Mas cabe a nós entrarmos, tomarmos posse da terra, acreditarmos, fazermos a nossa parte, não cair mais nos gatilhos do diabo, não cair mais nos pontos que eu sempre caio, mas crescer, amadurecer, mudar o meu jeito de reagir às coisas, sem moleza, sem situações me desanimando, me queixando, mas permanecendo, caminhando, porque uma hora Ele vai clarear, uma hora Ele vai se abrir. Mas se eu paro lá atrás, eu vou continuar naquele dia escuro, vou continuar naquelas trevas. Então, continua. Deus já nos abençoou, Deus já lançou as palavras. Basta nós mantermos o nosso foco. Amém? Pega o seu propósito, fique em pé, por favor. Fale com Deus um momento, nós já vamos orar. Fale com Deus. Essa palavra tem que vir para despertar cada um que às vezes está nessa condição. Estou aqui batendo palma, achando lindo, lindo. Jesus está fazendo milagres, Jesus está abençoando pessoas, eu estou achando lindo. Eu viro as costas, a minha vida continua a mesma coisa. Eu viro as costas e eu continuo passando pelas mesmas situações. Por quê? Porque eu estou apegado em coisas bestas, coisas insignificantes. Não quero pagar o preço, não quero mudar, não quero obedecer de verdade a Deus, não quero mostrar a Deus que eu tenho um outro espírito. Eu quero permanecer da mesma maneira, me queixando, reclamando, murmurando. Não. Você não pode aceitar isso. Você não pode se acomodar com essa situação. Se você está passando por uma situação, enfrenta ela, encara ela. Seja valente, seja determinado, seja ousado, seja forte, seja corajoso. Busque a Deus de verdade. Pague o preço que deve ser pago agora, para lá na frente não ficar reclamando, chorando, murmurando, para que você seja bênção na vida dos seus descendentes, seja bênção na vida dos seus filhos, na sua casa, seja coluna na sua casa, que você realmente seja um exemplo. Não fique lá o religioso, acusando, criticando, falando mal no seu coração de alguém. Vença isso. O Espírito Santo sempre nos fala onde que a gente está falhando, onde que a gente está errando. Mas nós precisamos dar ouvidos à voz dele. Muitas vezes ele fala e nós só ignoramos. Só agimos conforme nós acreditamos, conforme nós temos vontade. Não faça a sua vontade, faça a vontade de Deus. A sua vontade não vai te levar a uma vida abençoada. Porque a hora que você estiver nervoso, você vai agir de uma maneira. A hora que você estiver feliz, você vai agir de uma maneira. É instável. O coração é enganoso. Então busque de verdade. Se comprometa com Deus, para que a sua vida não seja mais a mesma. Para que os seus resultados não sejam mais os mesmos. Para que a sua vida, a sua família,
os seus projetos não sejam mais os mesmos da semana passada, do mês passado, do ano passado, mas que você veja avanço, que você veja progresso, que você esteja num alto nível, um alto nível de poder, de resiliência, de foco. Tenha foco. Levante aos céus o seu propósito e abra sua boca. Fale o que você quer e se comprometa com Deus a não fazer mais da mesma maneira que você estava fazendo. Se comprometa, vença a sua carne, vença o comodismo, vença tudo que você sabe que amarra a sua vida. Vença, fala forte com Deus, abra a sua boca sem timidez. Você tem que ter foco, você tem que ter força. Senão nem Deus está te ouvindo. Cadê a sinceridade? Cadê a sede? Cadê a gana por essa vitória? Cadê a busca por essa restauração? Cadê a sede por essa mudança? Cadê? Cadê? Você vai ficar para sempre cochichando para Deus? Se nem você acredita? Nem você acredita que isso é para você? Vença. Não aceite isso, não aceite o diabo fechar sua boca, não aceite os seus pensamentos calarem você. Quando você se levanta, muitos falam, fecha a boca, cala a boca. As vozes na sua cabeça, vença elas. Não aceite as vozes, como falaram para o Bartimeu, enquanto ele estava lá jogado num canto, ninguém fazia nada por ele. A hora que ele se levantou para vencer, para clamar ao Senhor, aí quiseram calar a voz dele. Não se deixe calar. Não se deixe calar. Fale com Deus. Declare aquilo que você quer. Declare o que você busca. Os seus sonhos. Os seus projetos. E acima de tudo, mude a sua reação. Não adianta nós declararmos e o agir. Cadê o agir? Haja. Tenha fé, tenha foco, sem moleza. Tem um espírito vencedor, porque nós temos um espírito, uma descendência de vencedores. Você tem uma descendência de vencedores. Então fale com Deus e vença a sua carne, vença a incredulidade. Porque nós vemos aqui gente deixando de ser abençoado porque era incrédula, porque queria um milagre, queria uma coisa mirabolante, mas ele tinha acabado de fazer um milagre acontecer. Então você já tem todos os exemplos, todas as respostas. Agora você precisa de atitude, de ação, em nome de Jesus. Meu Deus querido, eu declaro sobre a vida do nosso povo um espírito valente, um espírito ousado, um espírito resiliente, para que cresçam, avancem, para que saiam, meu Deus, daquela zona de conforto e tenham vontade, meu Deus, realmente, uma vontade verdadeira, um foco verdadeiro, uma sede verdadeira, uma fome verdadeira do Senhor. Que não venhamos a retroceder, não venhamos a deixar que as situações nos aflijam, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa o nosso povo, abençoa as famílias, os filhos, meu Deus, tudo aquilo que tem sido pedido, que o Senhor possa dar a restauração, as transformações, a mudança venha a ser real, meu Deus. A mudança não pode ser aqui fora, tem que ser primeiro aqui dentro. Que cada um, meu Deus, entenda e haja da maneira certa, em nome do Senhor Jesus. Dê a mão para quem está do seu lado, concorde com a vitória dela. Declare para a vitória na vida dela, declare na família, declare nos filhos, declare nos resultados, declare nos negócios, na vida, na saúde, declare as bênçãos. Meu Deus, nós declaramos na vida do nosso povo vitórias, meu Deus, bênçãos, restaurações, famílias restauradas, filhos curados, libertos, meu Deus, abençoados. Que temos grandes testemunhos de vitória, de poder, de vida, meu Deus, de mudança de vida. Que não aceitemos mais as condições que estão nos nossos olhos, meu Deus, naturais, mas que nós venhamos a usar sempre os nossos olhos espirituais, porque essa é a nossa fé. Nós determinamos,
nós consagramos, meu Deus, cada vida, cada pessoa, cada propósito, para que seja vitorioso, para que tenhamos resultados, tenhamos testemunhos, teremos um povo altamente vencedor, poderoso, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de acordarmos, de estarmos aqui, meu Deus, aprendendo, focados e dispostos a fazer diferente. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Amém, amém, amém.